Reflexão à Bíblia Nossa de Cada Dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e vou ministrar a você a palavra de Deus no Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 22 e o versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Dentre os muitos assuntos relatados por Lucas no capítulo 22, destaca-se a celebração da última Páscoa de Jesus com os seus discípulos em Jerusalém e a instituição da ceia do Senhor. Lucas quis mostrar que a ceia cristã, de fato, substituiu a Páscoa judaica, assumindo o significado que a Páscoa possuía e levando esse significado mais adiante, na verdade, ao seu ponto máximo. Dessa forma, a ceia do Senhor assumiu um significado universal, enquanto que a Páscoa tinha um significado local. Era apenas para a nação de Israel. E a libertação que a ceia do Senhor anuncia não é só a de Israel, das mãos opressoras do Egito, mas agora Jesus, ao instituir a ceia, através desta sua ordenança, ele estava proclamando a libertação total e para todos os povos. É importante conhecermos os detalhes de como Jesus modificou a Páscoa, transformando-a na ceia memorial. A festa judaica da Páscoa celebrava o fato de Deus ter libertado o seu povo do cativeiro egípcio. Mas a ceia do Senhor, que nós também denominamos Santa Ceia do Senhor, celebra o fato de Deus nos livrar da escravidão do pecado. O cordeiro sacrificial da Páscoa aplacou o anjo da morte, mas o pão da ceia significa o corpo de Cristo, o cordeiro que agora está sendo imolado, cujo corpo é representado pelo pão, não aplaca apenas um anjo, mas tira o pecado do mundo. Serve de alimento espiritual para o mundo inteiro. O vinho da Páscoa simbolizava o sangue do cordeiro nas portas, mas o vinho da ceia simboliza o sangue de Cristo, dado por nós, derramado em nosso favor. A sua morte é que nos compra a vida eterna, a morte do Cordeiro de Deus, Jesus. A Páscoa representava a antiga aliança de Deus com o seu povo. A ceia do Senhor nos lembra da sua nova aliança, conforme lemos agora no versículo 20. Através de todos esses detalhes, reconhecemos o valor que devemos dar à ceia do Senhor. Veja bem, escute, o Cordeiro Pascal foi substituído na ceia cristã pelo pão e o sangue do Cordeiro pelo vinho, símbolo do sangue de Jesus, proclamado por João o Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então podemos definir qual é o significado da ceia do Senhor. Ela simboliza o supremo dom do amor de Deus em Jesus, que entregou seu próprio corpo e derramou seu sangue em nosso lugar para nos perdoar os pecados. Com essa mudança de significados, Jesus testemunhou até o fim a sua fidelidade ao plano traçado pela Trindade Santa na eternidade, bem como a sua fidelidade à mensagem do Evangelho de Deus, mostrando em si mesmo o caminho para todos os que desejavam ter comunhão com Deus.
Assim, quando lemos esse texto sobre a ceia do Senhor, instituição essa que foi iniciada por Jesus durante ou logo após a celebração da Páscoa judaica. Aprendemos, portanto, que a antiga Páscoa judaica não era, como não é, considerada uma festa cristã. A festa cristã é a ceia do Senhor que ele instituiu, mostrando aos seus seguidores que aquele pão que estava sendo apresentado a Deus e aquele suco de uva, o vinho que estava sendo apresentado a Deus, representavam o corpo e sangue de Jesus, que poderia dar vida espiritual e libertar pessoas não apenas de uma nação, mas do mundo inteiro. Perceba que o sentimento que ali estava presente durante a celebração daquela ceia celebrada em memória de Jesus também nos faz pensar na importância que Jesus deu àquele ato e a importância que os discípulos de Jesus devem dar à ceia do Senhor durante toda a sua trajetória na terra. É por isso que o apóstolo Paulo diz: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A ceia, celebrada pelos cristãos, relembra o preço. Qual foi o preço? A morte, a entrega de uma vida santa em lugar de bilhões de vidas impuras e perdidas. Esse foi o eterno plano de Deus. A morte de Jesus significa a completa demonstração do interesse divino em ter novamente o relacionamento com a humanidade, comunhão com a humanidade. Um novo e vivo caminho foi aberto. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe a compreender a grandiosidade, a intensidade desta verdade e que estejamos sempre preparados para viver as bênçãos da nova aliança, ali representada pelos dois elementos físicos, o pão e o suco de uva, que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.